Então, a primeira questão aqui é: qual é a representação fracionária do número 2,25? A primeira coisa que você tem que entender é que se ele quer essa representação em forma de fração, então você vai pegar esse 2,25 e ter que transformar ele em uma fração. Ora, 2,25 você sabe que aqui embaixo ó, tem um 1, tá? Então pronto, você já transformou ele em forma de fração. Só que aqui nas alternativas não tem 2,25 sobre 1. Aí você pensa, bem, para me transformar esse 2,25 em um número sem ser decimal, ou sem ser com vírgula, né? Um número quebrado, vamos colocar assim, a gente pega e multiplica o de cima e o de baixo por 100, ou por 1000, ou por 10, até que essa vírgula suma daqui. Então, observe, se essa vírgula aqui ela tem duas casas decimal a ser avançada, então ela vai ser multiplicada por 100. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse 2,25 dividido para 1, multiplicado por 100, dividido por 100. Pronto. Observe, 2,25 vezes 100 dá 225. Ou seja, eu andei com a vírgula duas casas para a direita, porque eu multipliquei por 100. Então, ficou 100, vírgula, dividido. Aí, 1 vezes 100 é 100. Pronto. Agora, eu tenho 225 sobre 100. Ora, essa 225 sobre 100 cai aqui no nosso gabarito letra B, ó. Ok? Então, o nosso gabarito nessa questão é a letra B. 225 sobre 100. Bem, pessoal, vamos lá, vamos fazer aqui a nossa segunda questão, que diz o seguinte. Ao comprar um produto de R$ 144, Jorge teve um desconto de 20%. Ele pagou essa compra com duas notas de R$ 100. Ó. Se liga nessa questão aí. Qual foi o troco? Observe que ele quer o troco recebido por Jorge nesta compra. Então é o seguinte, vamos fazer essa conta aqui de algumas formas. Vamos dividir ela em três partes. Então a primeira parte é o seguinte, ora, se ele comprou por R$ 144, mas esteve um desconto de 20%, então vamos calcular 20% de R$ 144. Como é que isso fica? Vamos fazer dessa forma aqui, ó. 20% de R$ 144. Ora, como é que isso aqui vai ficar? Para a gente resolver essa questão de forma tranquila, vai ficar 20 sobre 100 vezes R$ 144. Ora, 20 sobre 100, a gente sabe que essa divisão aqui vai ser 0,2 vezes 144. Quando a gente faz essa continha de 0,2 vezes 144, a gente vai achar um total de R$ 28,80, ok? Essa foi a nossa primeira parte. Qual é a segunda parte dessa questão? Observe que ele diz o seguinte, ó, ele pagou essa compra com uma nota de R$ 100, ok? Duas notas de R$ 100. Qual foi o troco? Mas antes, a gente precisa saber o seguinte, ora, R$ 144 com desconto de 20%, vai ficar um desconto de R$ 28,80. Mas quanto foi que de verdade ele pagou? Ora, de verdade mesmo, ele pagou R$ 144, 144, Marilena, R$ 144 menos os R$ 28,80. Ora, essa conta é justamente o total do produto menos o real que representa os 20% de desconto. Esse total vai ficar R$ 115,20. Então, esse valor aqui foi o valor que ele pagou. Deixa eu apagar aqui e colocar em reais, né? Tem que colocar o real aqui, pessoal. Ó, R$ 115,20. Então, foi esse valor que ele pagou na sua conta, ok? Por essa conta. Beleza. E agora, Marilene? Agora é a nossa terceira conta. Observe que ele pagou com duas notas de 100. Então, o nosso terceiro passo vai ser duas notas de 100 é R$ 200. Ó. Menos o valor do produto que ele pagou, que foi 115,20. Ora, esse valor aqui, quando a gente fizer essa conta, 200 menos 115 menos 115,20, esse valor vai dar R$ 84,80. Mais uma vez, deixa eu não coloquei o cifrão aqui. R$ 84,80. E aí, cara, fica bem simples nossa continha, porque aí a gente chega aonde? No nosso gabarito aqui, ó, letra D
de dado. Próxima questão é essa daqui, ó. Questão 3. Jaqueline é sócia de uma loja e ao final de cada mês recebe 35% do faturamento total dessa loja. Quanto ela recebeu no mês em que o faturamento foi R$12.000? Vamos fazer aqui com regra de 3. Então, como é que eu faço essa regra de 3 aqui? Como é que ela vai funcionar? Tá bom? Ela vai funcionar da seguinte forma. Esse 12.000 é o faturamento total. A palavra total, aqui ó, a palavra total dá a ideia e expressa para a gente que isso aqui é 100%. Ok? Então, a palavra total remete a 100%. Óbvio, isso é fato. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, que 12.000 vai corresponder a 100%. Vou colocar percentual aqui. E que quanto vai ser isso aqui em 35%. Pronto. A resolução é essa. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Ora, x vezes 100 vai ser 100x. E 1.200 vezes 35. 1.200 vezes 35. Então, x vai ficar igual a 1.200 vezes 35 dividido para 100. Marilene, tu não vai logo multiplicar, não? Calma. Olha o truque. Então, para facilitar o meu processo, né, de resolução, eu tenho 100 embaixo. Como aqui é um produto, eu posso fazer isso aqui, ó. Mas é só porque é um produto. Se no lugar desse produto aqui fosse uma soma, jamais eu poderia fazer isso. Então, a minha conta se resume a 120 vezes 35. Óbvio que isso aqui fica bem mais simples, né? 35 vezes 120, isso vai me dar exatamente R$4.200. Ok? Que aí a gente chega aqui no nosso gabarito, letra C. Questão 4. Ao entrar em uma loja para comprar uma bicicleta que custava R$200, Carlos recebeu um desconto de 15% sobre esse valor por comprar ou por pagar à vista. Quanto ele pagou por essa bicicleta? Bem simples. Preste atenção como é que a gente vai fazer. A bicicleta custa R$200. Então, eu posso, rapidamente, de cabeça, eu posso fazer isso aqui. Ó. R$200 é a mesma coisa que R$100 mais R$100. Concorda? Ora, se ele teve um desconto de 15%, então eu posso tirar 15% de 100, então R$100 menos 15%, aqui ó, e R$100 menos 15%. Ora, eu sei que 15% de 100 é o próprio 15. Então aqui em cima vai ficar 100 menos 15. 100 menos 15 dá 85, pessoal, desculpa. E R$100 também menos 15, fica a mesma coisa, R$85. Ok? E agora você entende o seguinte, que a cada R$100 eu tirando 15%, é a mesma coisa de eu tirar R$15. Então vai ficar 85. Então, para cada 100 que ele pagou, ele teve um desconto de R$15. Então, ao todo, ele vai receber um desconto de R$30. No R$100 foi 15, no outro 100 foi 15, então o desconto total é 30. Óbvio que o que vai acontecer? 200 menos 30 vai dar R$170, que é o que ele vai pagar aqui e está correspondente à letra B. Então, o nosso gabarito aqui ó, é a letra B de bola. Ok? A questão 5 é: qual é a representação decimal de 3/8? Isso daqui é uma questão de fração também que a galera pediu. E aqui, cara, é bem simples. Basta você fazer a divisão. Então, não tem segredo. Você faz 3, ó, dividido para 8. Só isso. Então, vamos fazer essa conta. 3 dividido para 8. Ora, 3 dividido para 8 eu já sei que não dá. Então, eu coloco 0, e esse 3 vai ficar 30. Ou seja, sai 3 números, 3 unidades, né? E passa a ser 30 décimos, ok? Então, 30 dividido para 8, se eu botar um 3, se eu botar um 4, passa. Porque 4 vezes 8, 32, passa. Então, é um 3. 3 vezes 8, 24. Então, vou colocar 24 aqui. 24, Marilene, 24.
menos. Então, 30 menos 24, 6. Ó. Não precisa a gente fazer continha com reserva, não. 30 menos 24, 6. Então, esse 6 dividido para 8 também é menor. Como eu já coloquei 0, então não precisa acrescentar mais nada. Basta eu acrescentar um 0 aqui. Então, ficou 60 para 8. Bem, 60 para 8, se eu botar um 8, vai passar. Se eu botar um 8 aqui, ó, fica 8 vezes 8, 64. Passa de 60. Então, isso não é 8, é um 7. 7 vezes 8. 7 vezes 8 é 56. 56, 56. E aí? 56. 60 menos 56, 4. Beleza? Então, 4 dividido para 8 também não dá. Então, a gente acrescenta um 0, fica 40 dividido para 8. Ora, 40 dividido para 8 é um 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Aqui, ó. 0. Então, eu cheguei no resto 0. Então, a nossa continha deu 0,375. E aí, a gente chega aqui no nosso gabarito, ó, letra A. Beleza, pessoal? Agora a gente vai aqui para a questão 6. Uma fábrica reduziu 2/5 de sua produção no serviço. Calcule de quanto por cento foi essa redução. Agora eu quero que vocês observem uma coisa. Ele quer saber qual é o percentual que representa 2/5. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Vou pegar aqui a resolução da Juliana. Apesar de não ter sido assim como eu fiz, mas eu vou pegar aqui a resolução da Juliana. Foi o que ela fez. Ela pegou o 2 e dividiu para 5 para transformar essa fração em um decimal. Então ela pegou 2 e dividiu para 5. O que ela fez aqui, pessoal? Ela fez o que a gente fez aqui nessa outra. Ó. 3 dividido para 8. A Juliana fez aqui 2 dividido para 5. O que a gente faz? O 2 não dá para dividir por 5 porque é menor, então coloca 0, e aqui, opa, deixa eu trocar só a cor aqui, para ficar verde. Ó, a gente vai colocar aqui 0, e aqui fica, em vez de 2 unidades, agora fica 20 décimos. Então, 20 décimos dividido para 5 é 4. Ó. 4 vezes 5, 20, para 20, nada. Fechou. Então, ela achou 0,4. E agora? 0,4? Bem, as respostas são em porcentagem. Bem, se é em porcentagem, o que a gente vai fazer? Transforma isso em porcentagem. Como é que a gente faz? Multiplicando por 100. Então, vai ficar 0,4 vezes 100. Ora, 0,4 vezes 100 é 40%. Fechou. Nosso gabarito aqui, ó, é a letra C. Ok? Marilena, mas tudo bem. A Juliana fez assim, show de bola. Agora, como é uma outra maneira? Como era a maneira que tu ia explicar? A maneira que eu ia explicar é essa daqui. 2 sobre 5. E ele não quer em forma de porcentagem? Então, para ser porcentagem, eu tenho que transformar essa fração aqui em uma fração que tenha o 100 como denominador. Então, você vai pensar, bem, então eu vou ter que pegar essa daqui e multiplicar por outra que fique com 100 aqui embaixo. Só que essa daqui, o mesmo número que tem em cima tem que ter embaixo. Eu te pergunto, quanto é que eu vou multiplicar o 5 para que ele dê 100? Vou multiplicar 5 vezes alguém para que dê 100. Então, vou multiplicar por quanto? Por 20. Então, boto um 20 aqui. Ó. Pronto. Agora eu faço 5 vezes 20 é 100. Fechei. Só que se eu colocar 20 aqui embaixo, eu também tenho que colocar 20 aqui em cima. Porque essa fração 2/5 ela não pode mudar. Então, eu faço 2 vezes 20, 40. Opa, agora eu fiquei com essa fração. Uma fração centesimal, ou seja, 40 por 100, que significa 40%. Mesma resolução, mesma resposta, com dois caminhos completamente diferentes. Um negociante obteve, em determinado negócio, um lucro correspondente a 5/4. Calcule a porcentagem do lucro. E agora? Pessoal, misturou um negócio aí, hein? Porque a questão 7 era só uma fração. Mas a questão 6 era só uma fração. Mas a questão 7 meteu um número grande, uma fração. O que é isso? Nesse caso, é uma mistura de um número inteiro com um número quebrado. Então, a gente chama isso de um número misto. Marilene, como é que eu vou fazer isso aí que eu não estou entendendo não, cara? Número misto é uma soma de dois números. Então, o que você vai fazer? Para você resolver essa daqui de forma mais simples, a primeira coisa que você vai fazer é a soma.
Ora, 4/5 é a mesma coisa que 1 inteiro mais 4/5. Pronto, aí você resolve essa soma. Agora, em vez de eu fazer aqui uma soma de fração com denominador diferente, eu vou fazer assim. Ó. Esse 1, eu vou chamar ele de 5 sobre 5 mais 4/5. Ó. Marilena, o que foi que você fez? Eu tinha esse número, transformei ele numa soma de fração, e esse 1, ele vai ser 5 sobre 5. Marilene, mas por que é 5 sobre 5? Porque o denominador aqui é 5. Ó. Marilene, se fosse um 6, aí seria 6 sobre 6. E se fosse um 9, seria 9 sobre 9. Contanto que essa fração deu o número 1. Tá? 5 dividido para 5 é 1. 4 dividido para 4 é 1. Marilene, então bota 4 sobre 4? Não, porque eu preciso é de um 5 aqui embaixo, para me poder facilitar a minha conta. Então, 4 mais 5, 9, dividido para 5. Pronto, Marilene. Agora entendi. Quer dizer que 4/5 é igual a 9/5. Isso aqui é igual. Beleza? Essa é a primeira parte. Show. Agora tem um detalhe. Ele quer saber isso em porcentagem. Beleza? Ele quer saber isso em porcentagem. Então, o que a gente vai fazer? Olha aqui. O que a gente vai fazer? Eu tenho que transformar esse 9/5 em porcentagem. Vou usar esse método aqui, ó, que ele é o mais simples. Apesar do que a Juliana usou está correto, eu acho ele mais difícil porque tem que ter essa divisão aqui, ó, e depois tem que ter a multiplicação. Eu vou usar o método da fração. Inclusive, é o mesmo 5 que tem aqui embaixo, ó, então eu já sei que vai ser o mesmo 20, ó, beleza? Então, o que eu vou fazer? Essa foi a primeira parte. Qual foi a segunda parte? Eu vou até numerar aqui, a primeira parte. Qual foi a segunda parte? A segunda parte é pegar o 9/5, multiplicar por alguém, de forma que aqui embaixo fique com 100. Ó. E agora, já vi lá no outro exemplo que aqui tem que ser um 20. 5 vezes 20, 100. Pronto, agora eu tenho uma fração centesimal. Aqui em cima também tem que ser um 20. Ó. 9 vezes 20, ou 9 vezes 2, 18. E o zero aqui. Ó. Então fica 180 sobre 100. Cara, essa fração é centesimal, 180 sobre 100. Então, 180 sobre 100 é 180%. Tá? E aí a gente chega muito claramente aqui no nosso gabarito. Letra C de casa. Essa próxima questão, ela é uma questão muito legal, porque ela trabalha porcentagem de porcentagem. Bom, então se você não tomar cuidado com esse tipo de questão, você pode errar, tá bom? E o objetivo da gente aqui é não errar de forma nenhuma. Então ela diz o seguinte, ó, em um colégio, 45% dos alunos são rapazes e 25% dos rapazes cursam o segundo grau. Calcule a porcentagem dos rapazes que cursam o segundo grau. Então aqui, para efeito de clareza, ele diz o seguinte, ó, você vai dizer que 45% são rapazes, certo? E desses rapazes, 25% fazem o segundo grau. Então vai ser 25% de 45%, tá? Então observe, em um colégio, 45% dos alunos são rapazes. Desses rapazes, que são 45%, 25% cursam o segundo grau. Vou fazer uma ilustração rápida, ok? Então, imagine o seguinte, você tem um conjunto aqui, e esse conjunto é dividido assim, ó, 45% e aqui vai ficar 55%. Tá? Aqui são meninos. Vou optar aqui. Aqui são meninos, ó. Meninos. E para diferenciar a cor, aqui são meninas. Ok? Meninas. Beleza? Então, pronto. Tá aqui. Essa é a minha primeira divisão. 45% aqui são homens e 55% são mulheres. Óbvio que isso aqui tem que dar 100%. 100% de quem? Do colégio. Não esqueça, 100% do colégio. Agora, a pergunta é, 25% dos rapazes fazem o segundo grau. Então, observe, daqui de dentro,
eu tenho 25% do segundo grau. E 25% de 45%. Tá? Marilene, mas como é que cabe 25% de 45%? Entenda, esses 25% são do total de rapazes. Então, suponha que os rapazes aqui sejam 100 pessoas. Então, desses 100 homens do colégio, 25% fazem o segundo grau. E o restante, que seria 75%, podem fazer, por exemplo, o primeiro grau. Tá? Então, observe que é esse pensamento na questão. Ok? Marilene, mas para me resolver eu preciso fazer isso tudo? Não. Nada disso aqui. Não precisa de nada disso aqui. O que você precisa entender é que é porcentagem de porcentagem. Então, como é que eu vou resolver isso, Marilene? Simples. Você vai fazer 25% dos rapazes dos 45% dos rapazes. Então, você faz 25% de 45%. Quanto é isso? Marilene, não sei fazer isso não. Vou só organizar bem aqui. Esses porcentagens estão muito feios. 25% de 45%. Quanto é que dá isso? Primeira coisa que você vai fazer, coloca isso em forma de fração. Marilene, eu posso fazer isso em forma de decimal? Pode, mas eu acho que de fração fica mais simples você resolver. Então, 25 sobre 100 vezes, esse dia aqui vira vezes, já disse isso várias vezes, 45 sobre 100. Marilene, e agora? Ó, agora você pode fazer as multiplicações em cima e as multiplicações embaixo, ou você pode facilitar. Marilene, como assim? Você pode vir aqui, pegar esse primeiro, cortar um zero em cima, cortar um zero embaixo, e aqui, em vez de 25, como você cortou dois zeros, a casa da vírgula vem para cá. Ó. Então, isso aqui vai ficar 0,25. Então, essa conta vai ficar 0,25 vezes... Vou apagar aqui e fazer de verde. 0,25 vezes 45 sobre 100. 45 sobre 100. Observe que quando você fizer essa conta aqui em cima, automaticamente vai ficar a porcentagem, porque aqui já tem um 100 embaixo. Observe que eu só me livrei de um, o outro continua. Por quê? Porque o valor que eu quero é em porcentagem. Então, para mim, é importante ter um 100 aqui embaixo. Então, quando você faz essa conta, deixa eu fazer a conta aqui, 0,25 vezes 45. Quando você faz essa conta, vai ficar 11,25 sobre 100. Marilene, o que é 11,25 sobre 100? Ora, isso aqui vai ser 11,25, o quê? Por cento. Então isso quer dizer o seguinte, que 25% dos 45% significa 11,25 exato. Então a gente chega aqui no nosso gabarito, letra A, ok? Marilene, explique de novo o que significa esses 11,25. Esses 11,25 é o total de rapazes que cursam o segundo grau neste colégio. Então, esse 11,25 ele está associado ao total do colégio. Marilene, mas os rapazes não era só 45? Era. Mas dos 45, os 25 são rapazes do segundo grau. Então, os rapazes do segundo grau correspondem a 11,25% do total da escola. Tá? Então, esse é o intuito dessa questão. Questão 9. Questão 9 diz o seguinte. Uma pessoa percorre 12% de uma estrada. Se andasse 1.200 metros, percorreria 16%. Calcule a extensão da estrada. Uma pessoa percorreu 12 km, 12% de uma estrada. Beleza. Se ela andasse 1.200 metros, ela percorreria 16%. Beleza. Deixa eu te perguntar. Quantos por cento a mais de 12 eu preciso andar para chegar em 16%? 4%. Mas como eu andei 4%, esses 4% representa quantos metros?
Exato. Então, eu já tenho a primeira afirmação. Se eu andei do 12% até o 16%, e nessa andada eu andei 1.200 metros, então eu posso dizer o seguinte. Olha a minha primeira afirmação. Eu posso dizer que os 4% a mais que eu andei corresponde a 1.200 metros. Então, agora, eu vou atrás do 100%, que ele quer calcule a extensão da estrada. A extensão é a estrada completa. Então, quanto é 100% dessa estrada? Isso aqui vai valer x. Ó. Pronto, regra de 3, como o Raul disse lá no nosso chat. Ok? Então, vamos lá. Bem simples, vamos fazer essa conta. 4 vezes x, vai ficar 4x, igual a 100 vezes 1.200, eu vou colocar aqui 1.200 vezes 100, vai ficar x igual a 1.200 vezes 100, não vou multiplicar agora, 1.200 vezes 100 dividido para 4. Ora, x vai ficar igual. Marilene, por que tu não dividiu logo? Não dividi logo, ou não multipliquei logo, porque eu posso fazer essa divisão que fica bem legal. Ó. 1.200 dividido para 4. E isso dá 300 vezes 100. Olha como fica legal. Ora, x vai ficar 300 vezes 100. Basta eu colocar 300 e acrescentar 2 zeros. Ó. Isso aqui dá 30.000 metros. Então, a extensão da estrada é 30.000 metros. Mas eu não tenho 30.000 metros nas alternativas. Então, você já sabe que tem que converter metro em quilômetro. E para isso, você vai dividir por 1.000. Marilene, isso é muito legal. Não sabia disso. Sabia, que você tinha esquecido. Então, se você pegar aqui 30.000 e dividir para 1.000, olha como fica legal. Um zero em cima, um zero embaixo. Zero em cima, zero embaixo. Zero em cima, zero embaixo. Sobra 30. E aqui é 30 quilômetros. Então, essa estrada aqui vai ser 30 quilômetros. E a gente chega claramente aqui, rapidamente, no nosso gabarito. Letra D de dado. Pronto. Essa daqui eu considero, questão 10, eu considero a mais difícil da lista. Questão 10 diz o seguinte. Uma pessoa percorreu 1/2 da distância entre duas cidades. Em seguida, 20% do resto e ainda há 320 quilômetros a serem percorridos. Calcule o tamanho da estrada. Então, vamos lá. Essa questão ela é dividida em vários pedacinhos. Então, o primeiro pedacinho é você saber o seguinte. 1/2 da distância de uma estrada é 50%. Então, automaticamente, tu vem para cá e diz que 1/2, olha, é 1/2. 1/2 é igual a 50% da estrada. Pronto, essa aqui é a minha primeira informação, certo? Beleza. A segunda informação, ele diz aqui, ó. Em seguida, ele andou 20% do resto. 20% do resto. O que quer dizer isso aí? O que quer dizer isso aí? 20% do resto. Cara, isso aqui é de fundamental importância. Então, vamos lá. Ele vai andar nessa estrada em três partes. A primeira parte é 50%. Já sei, 50% é a metade. A segunda parte é 20% do resto. Ora, se ele já andou 50%, quanto é o resto? Esse resto aqui, ó, é os outros 50%, mano. Então, no tópico 2, que é em seguida, ele vai andar 20% do resto, ou seja, 20% de 50%. Então, no tópico 2, a gente vai aplicar o que a gente aprendeu nessa daqui, ó. 25% de 45%. Aqui é 20% de 50%. Então, fica 20% de 50%. Marilene, essa daí eu sei porque a gente já aprendeu a calcular ali antes. Então, vamos fazer ela. 20% significa 20 sobre 100, vezes 50%, 50 sobre 100. Ora, vou cortar esses dois zeros aqui,
corta um zero aqui em cima e a casa da vírgula anda para cá. Ó. Então, vai ficar 0,2, que é esse cara aqui, 0,2, vezes 50 sobre 100. Ora, 0,2 vezes 50 sobre 100, 0,2 vezes 50, isso aqui dá 10. Todo mundo concorda? 10 dividido para 100. É esse 100 bem aqui. Ó. 10 dividido para 100, isso é 10%. Então, observe o seguinte. Na primeira parte, ele andou 50%. Na segunda parte, ele andou 10%. Agora, a terceira parte. Quem é a terceira parte? A terceira parte, ele diz, ó, e há ainda 320 quilômetros. Então, eu te pergunto, vi aqui, ó, parte 1 mais parte 2, ele andou quanto? Na parte 1, ele andou 50%. Ó. Na parte 2, ele andou 10%. Então, ao todo, ele andou 60% da estrada. Aí a questão termina dizendo, há ainda 320 quilômetros a serem percorridos. O que me diz? Me diz o seguinte, que se ele já andou 60%, quantos por cento ainda falta? Ó, o Gabriel colocou, ainda falta 40%. 320 quilômetros corresponde aos 40%. Pronto, agora eu tenho uma informação. Qual a informação, professor, que você tem? Eu tenho essa informação. Ó. 320 quilômetros corresponde a 40%. Agora, quanto é 100%? Porque ele quer saber a extensão da estrada. Então, essa extensão vai ser x. Pronto, agora eu tenho uma regra de 3. Muito legal. E agora, o que a gente faz? Multiplica em x. 40. Primeiro aqui, como tem 40 e 100, eu posso cortar esse 0 e cortar esse 0. Então, fica x vezes 4. Vai ficar 4x igual 320 vezes 10. Ó. E agora, Marilene, você vai passar esse 4 para cá dividindo? Vou. X vai ficar igual 320 vezes 10 dividido para 4. E agora, como é que você vai fazer? Eu posso dividir esse 32, tá, por 4. 32 para 4 é 8. Então, vai ficar 80 vezes 10. Então, a nossa resposta é 80 vezes 10, dá 800 quilômetros. Então, a gente chega aqui, não muito fácil, na nossa questão e no nosso gabarito, letra D de dado. Ok, turma? Próximo diz o seguinte. Com 20% de desconto, paguei R$ 640. Calcule o preço do objeto sem desconto. Aqui é bem simples. Tem uma informação que é importante aqui salientar nessa questão. Vamos lá. Diz o seguinte, ó. Com 20% de desconto, paguei 640. Calcule o preço do objeto sem o desconto. Então, ele quer que você calcule o valor lá anterior. Quanto ele valia quando era 100%. Tá? Então, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte. Se eu tive um desconto de 20%, significa que ficou assim. Ó. O objeto era 100%, menos 20%. Então, isso aqui deu 80%. Ok? Então, quem é esses 80%? Se o objeto valia 100% e você tirou 20%, então ficou 80%. Então, quem é esse 80%? Esse 80% é o valor de R$ 640. Essa é a informação, tá? Então, se liga nisso. Você tinha 100% e teve um desconto de 20%. Então, você vai pagar só 80% pelo objeto. Ora, se você vai pagar só 80% e você pagou R$ 640, então isso leva a você compreender a primeira informação, que 80% vai corresponder a R$ 640. Então, como ele quer saber o valor do preço sem o desconto, então ele quer saber quanto era o 100%. Então, vai ficar 100% de x. Marilene, regra de 3 de novo. Isso. Então, vamos lá. É um outro tipo de problema. Eu estou fazendo você pensar
em porcentagem de diversos ângulos diferentes. Isso é muito bacana. Então, o que você vai fazer aqui? Você corta um zero em cima e um zero embaixo para facilitar a sua vida, tá? Você pode ainda também pegar esse 8 e esse 10 e dividir para 2, mas não vamos fazer agora não. 8 vezes x dá 8x igual 10 vezes 640. Eu não vou 640 vezes 10. Eu nem vou colocar a multiplicação ainda, tá? Então, x vai ficar 640 vezes 10. Isso aqui dividido para 8. E agora, o que eu posso fazer? A exemplo de todas as outras questões que a gente já viu, eu posso pegar o 64 e dividir para 8. Ora, 64 dividido para 8 dá 8. Então, aqui vai ficar 80 vezes 100. Ou vezes 10. Então, o objeto antes do desconto era R$ 800. Não confundir com a outra questão aqui, que era 800, e deu a mesma continha aqui, só que aqui era 320, por 800 quilômetros. O valor é esse daqui, ok? Então, a gente chega aqui no nosso gabarito, letra C de casa. Beleza, turma? Diz o seguinte, ó. Um violão foi comprado por $1.500 e vendido por $1.300. Calcule de quanto por cento foi o prejuízo. Marilene, onde é que tem dólar aí? Observe que só tem o Szinho aqui, só tem o cifrão. Ó. Então, quando só tem o cifrão, ele fala de dólar. Quando tiver o R, é de reais, tá? Se liga. Bom, então quando tiver só o cifrãozinho assim, é dólar. Então, esse caso aqui é uma questão que eu não elaborei as questões, tá? Eu sempre pego de outros locais, então eu não mudo muita coisa. Bom, então vamos lá. Um violão foi comprado por esse valor e vendido por esse valor. 1.500 por 1.300. Aí eu quero saber de vocês, ele quer saber do seguinte, quanto foi o desconto? Me diz aí, quanto foi o desconto? Exatamente, 150. Mas ele quer em porcentagem, né? Então o cálculo do desconto em reais, não, em dólar, vai ser 1.500 menos 1.350. Ora, 1.500 menos 1.350, isso aqui vai ficar $150. Ok? Beleza? Beleza até aqui? Agora, como é que a gente calcula esse desconto em porcentagem? Então, o desconto em porcentagem, vou colocar assim, ó. O desconto em porcentagem, você pode fazer o seguinte. O valor do desconto sobre o valor total. Bom? Vou colocar assim, ó, o valor do desconto, o valor do total. Essa aqui é uma outra maneira. Pode fazer de regra de 3? Pode, sem problema nenhum. Mas aqui é uma outra forma e eu estou trazendo para vocês, ok? Então, o valor do desconto em porcentagem vai ser o valor do desconto dividido pelo valor do total. O valor do desconto é 150 dividido pelo valor total. O valor total é 1.500. E isso daqui dividido multiplicado por 100. Marilene, por que quem está multiplicando por 100? Porque eu quero porcentagem, tá? Eu quero uma fração que fique em porcentagem. Então, vamos lá. 150 vezes 100 dividido para 1.000, ou para 1.500. Então, 150. Posso fazer aqui os cortes? Já posso fazer? Pode. Posso cortar um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Tá? Então, vai ficar 150 vezes 1, que dá 150. 150 aqui em cima, vezes 1, que dá 150, dividido para 15, que sobrou aqui embaixo. Ó. Ora, 150 dividido para 15, 10. Como o valor aqui, por multiplicar por 100, já sai em porcentagem, então esse 10 aqui é 10%. Então, a gente chega aqui no nosso gabarito, letra B de bola. Ok? 10%. Agora vem a questão que eu considero a questão que ficou complicado de vocês responderem de forma mais simples, porque essa questão aqui ela é nível de terceiro ano do ensino médio. Bom, na realidade pode até cair no primeiro, mas de preferência ela é de terceiro ano. Eu tirei ela de um livro do terceiro ano. Bom, que ela diz o seguinte, ó. Uma moto seminova custava R$ 8.000. Nos 3 meses seguintes, sofreu desvalorização sucessiva de 10%, 5%, 3%.
uma em cada mês. Calcule o valor líquido dessa moto no final de 3 meses. Então, eu vou te ensinar uma forma de tu fazer ela direto, sem precisar fazer um de cada vez. Por isso que ele falou ali de desvalorização sucessiva. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, beleza? Então, eu vou escrever a fórmula. Depois que eu escrever a fórmula, eu explico item por item, ok? Então, a fórmula para você resolver esse tipo de questão é a seguinte. Pronto, essa é a fórmula. Vou colocar assim. Essa é a fórmula. Beleza? Então, vamos lá. Vamos explicar. Essa moto, ela sofreu um desconto. Onde é que tem dizendo isso? Bem aqui, desvalorização. Então, se ela sofreu uma desvalorização, então é um desconto que está sendo dado. Sucessivo. Um após o outro. Tá? E aqui ele colocou as 3 taxas. A primeira taxa a ser descontada foi 10%. A segunda taxa, 5%. E a terceira taxa, 3%. Isso aqui tem que ser obedecido rigorosamente um após o outro. Você não pode colocar o 5 primeiro para depois colocar o 10. Se foi 10 primeiro, vem 10 primeiro. Se for 5% depois, 5% depois. 3% depois, 3% depois. Bom? Então, você tem que levar isso aqui ao pé da letra. A nossa fórmula, eu vou pegar aqui um pincelzinho azul para mostrar. Esse VF aqui é o valor final. Valor final. O V0, depois eu vou apagar isso que eu coloquei aqui, porque vai atrapalhar. O V0 é o valor inicial. E esse I1, I2 e I3, ó, I1, I2 e o I3 são as taxas. Tá bom? As taxas. Então, pronto. E esse 1, professor? Esse 1 é da fórmula, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem o valor inicial, que no nosso caso aqui é 8.000. A gente tem o valor final, que é o valor que eu estou querendo. E eu tenho as taxas. Quem são essas taxas? Essas taxas são 10, 5 e 3. Que eu vou fazer a conta aqui rapidinho do lado, para vocês entenderem o que, que eu estou dizendo. Então, essa taxa 1 aqui, ó, vou fazer de preto. Essa I1 é 10%. O I2, 5%. E o I3, 3%. Observe que as taxas, eu não posso usá-las aqui como forma de porcentagem. Então, eu tenho que transformá-las em decimal. Então, não vou fazer essa transformação, mas eu vou escrever logo aqui. 10% é a mesma coisa que 0,1. 5% é a mesma coisa que 0,05. E 3% é a mesma coisa que 0,03. Se você quiser saber isso, basta fazer 3 dividido para 100. Isso vai dar 0,03. 5 dividido para 100, isso vai dar 0,05. E 10 dividido para 100, isso vai dar 0,1. Não vamos entrar nesse detalhe. Então, aqui no lugar das taxas, eu vou colocar 0,1, 0,05 e 0,03. Ok? Até aqui. Entendido, turma? Porque a fórmula para você calcular direto é isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vou substituir. O que, que a gente vai escrever aqui? O valor final, que é o que eu quero saber, vai ser igual ao valor inicial, 8.000, que multiplica 1 menos a taxa 1. A taxa 1 é 0,1. Então, vai ficar 1 menos 0,1 aqui dentro. Fechei. Multiplica 1 menos a taxa 2. 1 menos a taxa 2. Quanto é a taxa 2? 0,05. E multiplica 1 menos a taxa 3. A taxa 3 é 0,03. Pronto. Marilene, agora? Agora você tem que entender uma coisa. Por que é que esse cara aqui é um menos? Ó? Porque ele teve uma desvalorização. Por que isso aqui é um menos? Porque ele teve uma desvalorização. E por que isso aqui é um mais? Porque ele teve desvalorização. Se ele tivesse valorizado, aumentado, então aqui seria um mais. Então, toda vez que tiver uma ideia na questão de que está aumentando, então é positivo. Se estiver desvalorizando, então essa taxa é negativa. Por isso que ficou menos, menos e menos. Então, o valor final vai ser 8.000
que multiplica 1 menos 0,1, isso aqui vai ficar 0,9, vezes isso aqui, ó, vezes 1,005, isso aqui vai ficar 0,95, isso é 5%, vezes essa última aqui, 1 menos 0,03, que vai ficar 0,97. Então, pronto. Esse cara é esse valor aqui, esse cara é esse valor aqui e esse cara é esse valor aqui. E agora, Marilena? Agora o valor final vai ser a multiplicação de todos esses caras juntos. Mas eu vou colocar logo esse 8.000 aqui, vezes, aí eu vou fazer essa multiplicação aqui toda. Vou pegar minha calculadora aqui e vou fazer 0,9 vezes 0,95 vezes 0,97. Essa multiplicação todinha dá 0,82935. E agora, Marilena, o valor final vai ser essa multiplicação aqui. Então, se você pegar a calculadora e pegar esse valor aí e multiplicar por 8.000, você vai achar 6.634,80. Então, esse valor aqui é o valor final da moto depois que ela sofreu um desconto, uma desvalorização de 10%, depois de 5%, depois de 3%. Chegando aqui no nosso gabarito, letra B de bola. Então, vamos lá. Questão 14. Calcule o custo de um objeto que, vendido por R$ 225, apresenta um prejuízo de 25% sobre o custo. E agora, pessoal, essa daqui parece muito com aquela anterior que a gente respondeu, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é observar o seguinte. Ora, se eu vendi esse objeto de R$ 225 com prejuízo de 25%, isso quer dizer o seguinte, que esse valor aqui corresponde a quantos por cento? Esse R$ 225 corresponde a 75% do nosso valor. Então, essa é a primeira afirmação. Ou seja, R$ 225 vai corresponder a 75% desse valor. Como eu quero saber quanto é o objeto, quanto ele custava, né? Então, isso aqui vai ser 100%. Ó. E aí eu vou querer saber X. E agora, regra de 3. Vamos para a regra de 3. Bom? Então, o que a gente vai fazer? X vezes 75, 75x, igual a 225 vezes 100. 225 vezes 100. Ok? Então, x vai ficar 225 vezes 100 dividido para 75. Se você observar, 225 dividido para 75 dá um 3. Então, x vai ficar 225 dividido para 75 dá 3. Ó. Aí fica vezes 100. Aí fica fácil, né? X vai ficar 3 vezes 100, 300. Então, esse objeto custava R$300. A gente chega aqui no nosso gabarito, ó, letra A. Na figura ao lado, a parte pontilhada representa, em relação ao círculo total, a porcentagem. Vamos lá. Primeiro de tudo, quem é o total? Total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um 8. Quantas partes pontilhadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a parte é 6. Então, ele pergunta. Isso aqui são as observações. Então, ele pergunta. Na figura ao lado, a parte pontilhada representa, em relação ao círculo todo, a porcentagem. Então, ele quer saber o seguinte. Ó. Quantos por cento é isso aqui? Como é que a gente faz isso aí? Você pode fazer essa divisão aqui, simplificar na realidade, né? Simplifica por 2, ó. 6 dividido para 2 é 3. 8 dividido para 2 é 4. Bem, agora eu tenho 3 quartos. O que eu posso dizer de 3 quartos? Posso fazer de várias formas isso aqui. Posso dividir e multiplicar por 100.
Ou eu posso fazer como a gente já tinha feito com as frações, que eu também acho bem legal. Como assim, Marilene? Fazer com as frações? Assim, ó. Isso aqui multiplicado por alguém tem que dar 100% aqui embaixo, tá? Então, quem vai multiplicar o 4 para dar 100? 25. 4 vezes 25 dá 100. Então, 25 aqui em cima também. 3 vezes 25, 75. E é 75 sobre 100, então isso aqui vai ser 75%. E aí a gente chega no nosso gabarito, letra D de dado. Questão última diz o seguinte. Numa prova com 72 questões, Silvia acertou 75%. A razão entre o número de acertos e o número de erros nesta ordem é de... Então, qual é a primeira coisa que você tem que saber aí, pessoal? Procurando 75% de 72 questões. Bom, então, usando essa dica, o Gabriel também colocou aqui no chat, ó, quantas questões ela acertou. A quantidade eu não sei, mas eu sei o percentual. Então, se eu sei o percentual, eu posso fazer o seguinte. 75% de 72 questões vai ser... Aí aqui a gente vai fazer rápido, né? 75 é 0,75 vezes 72. Ora, isso daqui me dá o total de acertos, que é 54. Quando eu faço essa multiplicação, fica 54 acertos. Bom, 54 acertos. Ora, se eu tenho 54 acertos, tá? E aí eu vou colocar isso aqui como primeira parte. A minha segunda parte vai ser o que falta. Ora, se eu tinha 72, o erro vai ser 72 menos 54 acertos. Isso vai me dar um total de 18, se não me engano. É 18. 18 erros. Pronto, agora eu sei o total de acertos e eu sei o total de erros. Mas o que a questão pede? Ela pede a razão entre os acertos e os erros. E ele fala nesta ordem. Então, a terceira parte vai ser a razão que ele quer vai ser o total de acertos dividido pelo total de erros. Concordam que é essa fração que ele está buscando? Vocês concordam comigo que é essa a razão? Pois pronto. E aí a gente faz. Quem são os acertos? 54. Quem são os erros? 18. Marilene, quando eu divido, isso aqui dá um 3. 54 dividido para 18 dá um 3, mas não tem essa alternativa aqui. Ora, se você simplificar por 18, 54 dividido para 18 dá um 3. 18 dividido para 18 dá 1. Então, isso aqui é 3 inteiros. E aí a gente acha esses 3 inteiros aonde? Alternativa D. Olha isso, que bacana.